Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar aqui a nossa aula de processo civil para você logo em breve ser aprovado, né, na OAB e começar aí a trabalhar, né, a trabalhar duro. Então nós vamos falar um pouquinho aqui das intimações. Vamos lá? Olha só o que diz o artigo 269 do Código de Processo Civil. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. Parágrafo 1º. É facultado aos advogados promover a intimação do advogado da outra parte, por meio do correio, juntando aos autos a seguir, cópia do ofício de intimação e do aviso de recebimento. Vem aqui comigo. Olha só. Nunca mais confunda citação de intimação. A citação é um ato processual para comunicar o réu, né? E para ele, se quiser, integrar a relação jurídica processual. A citação, quando ela é válida, ela ocorre uma única vez. Já a intimação, ela vai ocorrer diversas vezes no processo. Por quê? A intimação é um ato processual para dar ciência a alguém dos atos e termos do processo. E se ele quiser, ele vai se manifestar. Então veja, a intimação, a citação, quando ela é válida, ela ocorre uma vez só. Depois, todos os meios de comunicação para as partes interessadas no processo, ela é feita através das intimações. Uma grande novidade, você vai grifar, é o parágrafo 1º que nós acabamos de ver. Veja, hoje é possível que o advogado ele faça a intimação do advogado da parte contrária. Uma grande novidade. Neste caso, o advogado ele vai estar fazendo um trabalho que, na verdade, ele é do escrivão ou chefe de secretaria, ok? E aí, isso serve para dar mais celeridade aos processos, porque acontece muito de ser proferida uma sentença pelo juiz hoje, mas as partes só vão receber a intimação daqui 15, 20 dias. Veja, são 15, 20 dias que se passaram e enquanto as partes não são cientificadas através da intimação, não começa o prazo para eventual recurso para cumprimento de sentença, por exemplo. Então, se o advogado perceber que o cartório está demorando muito, ele mesmo pode fazer a intimação da outra parte e atenção, isso não é obrigação do advogado, isso é facultado ao advogado, ele vai mandar cópia do ofício de intimação por correio com aviso de recebimento, depois junto aviso de recebimento aos autos, ok? Vamos lá. O parágrafo 2º, ele fala que o ofício de intimação deverá ser instruído com cópia do despacho, da decisão ou da sentença. Continuando aí, o artigo 269, parágrafo 3º, ele diz o seguinte: a intimação da União dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão da advocacia pública, responsável por sua representação judicial. Então, aqui, aquela mesma regra que nós falamos da citação. A intimação dos entes da federação também é feita perante o órgão da advocacia responsável por sua representação judicial. Agora veja aí comigo. Artigo 270. As intimações realizam-se sempre que possível por meio eletrônico na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no parágrafo 1º do artigo 246. Então, veja aqui comigo. O disposto no 246, parágrafo 1º, que nós vimos na outra aula, também se aplica ao MP, Defensoria Pública e Advocacia Pública. Então, veja, esses entes também podem ser intimados por meio eletrônico. Quais são as regras das intimações? Diferente lá da citação, que a citação, preferencialmente, ela é feita pelo correio, as intimações, preferencialmente, serão feitas por meio eletrônico na forma da lei. Então, essa é a regra. Primeiro, intimação por meio eletrônico. Professor, e se não for possível por meio eletrônico? Aí nós vamos ver qual que é a consequência disso. Vamos lá. Artigo 271.
O juiz determinará de ofício as intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Artigo 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial. Os advogados poderão requerer que, na intimação a eles dirigida, figure apenas o nome da sociedade a que pertençam, desde que devidamente registrada na Ordem dos Advogados do Brasil. Parágrafo 2º. Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil ou, se assim requerido, da Sociedade de Advogados. Então, veja aqui comigo. As intimações, preferencialmente, serão feitas por meio eletrônico. Se não for possível por meio eletrônico, a publicação dos atos será feita por órgão oficial. E hoje, nas comarcas, na maioria das comarcas, salvo aquelas comarcas muito pequenas, todas as intimações pelo órgão oficial são feitas pelo Diário da Justiça eletrônico. Tem o físico e tem o eletrônico. Em São Paulo, hoje, tudo é feito pelo órgão da Justiça eletrônico. Aí, veja, os advogados hoje podem requerer que as intimações sejam feitas em nome da Sociedade de Advogados, se devidamente registradas na OAB. E detalhe, sob pena de nulidade, é indispensável que todas as publicações constem o nome completo das partes de seus advogados e o número de registro na OAB, ok? Se, por exemplo, o escrevente fizer uma intimação com um número incorreto, essa intimação será considerada nula e o processo deverá voltar daquele ponto em que houve uma intimação feita de forma incorreta. Vamos lá? Continuando aqui, o artigo 272, parágrafo 3º, diz o seguinte: a grafia dos nomes das partes não deve conter abreviaturas e a grafia dos nomes dos advogados deve corresponder ao nome completo a ser a mesma que constar da procuração ou que estiver registrada na Ordem dos Advogados do Brasil. O artigo 272, parágrafo 5º, ele fala que, constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade. Agora veja aqui comigo. Aqui uma atenção. Considere para você, quando você estiver trabalhando, todo final de petição, defesa, você coloque uma observação. Requeiro, por fim, que todas as intimações sejam feitas em nome do advogado tal, número tal. Porque pode ser que no seu escritório, tenha lá na procuração vários advogados que trabalham juntos. Para acompanhar melhor essas publicações, requeira ao final de suas petições que as intimações sob pena de nulidade sejam feitas em nome de um único advogado. Porque, se assim não for feito, é possível para o advogado melhor controle, que intimações saiam em nome de um só, e, se assim não for feito, poderá ocorrer uma nulidade no processo, aí os advogados não correm o risco de perder prazos, ok? Continuando aí, nós vamos analisar o artigo 272, parágrafo 6º, que diz assim: a retirada dos autos de cartório ou da secretaria em carga pelo advogado, por pessoa credenciada a pedido do advogado ou da sociedade de advogados, pela advocacia pública, pela defensoria pública ou pelo Ministério Público, implicará a intimação de qualquer decisão contida no processo retirado, ainda que pendente de publicação. Veja, você, quando você estiver trabalhando como advogado, imagina que o processo é físico. Você vai no balcão consultar. Se houver algum ato processual lá que você não tenha sido intimado, a partir do momento que você fazer a carga do processo, se você estiver no seu prazo e você puder fazer essa carga, você vai ser considerado intimado
de qualquer decisão que tenha no processo, ainda que essa decisão, por exemplo, não tenha sido publicada no Diário da Justiça. Ok? Hoje também é possível fazer as intimações, determinar que uma pessoa seja credenciada para fazer carga do processo. Até existe hoje, eu já observei, nos cartórios extrajudiciais, eles já estão oferecendo esse serviço. Por exemplo, cartório de reconhecimento de firma, tal, ele oferece esse serviço de ser preposto, credenciado pelo advogado para ir no fórum, retirar processo, etc. Então, hoje o advogado pode nomear um preposto. Continuando aqui, nós vamos analisar o parágrafo 7º, que diz o seguinte: o advogado e a sociedade de advogados deverão requerer o respectivo credenciamento para a retirada de autos por preposto. Então, isso que eu acabei de falar para vocês. Hoje é possível que os advogados nomeiem um preposto, façam um credenciamento desse preposto no processo e esse preposto poderá retirar os autos em nome do advogado. Ok? Então, nós encerramos. Não, ainda temos, vamos lá. O parágrafo 8º que diz assim: a parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar próprio do ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido. E o parágrafo 9º, ele fala que não sendo possível a prática imediata do ato diante da necessidade de acesso prévio aos autos, a parte limitar-se a arguir a nulidade da intimação, caso em que o prazo será contado da intimação da decisão que a reconheça. Então, veja, se você, como advogado, verificar que houve nulidade de uma intimação, quando é que você vai arguir essa nulidade? A lei diz, em capítulo preliminar próprio do ato que lhe caiba praticar. Agora, veja, se não for possível a prática imediata do ato, diante de um acesso prévio aos autos, se você precisar consultar os autos, aí você limita-se somente a pedir a nulidade da intimação, caso em que, se o juiz reconhecer, o prazo para você praticar aquele ato processual vai ser contado da intimação que a reconheça. Ok? Então, nós encerramos aqui esse tema de atos processuais, falamos das intimações e aí nós vamos falar agora, nós vamos começar a falar de um tema que os alunos pensam que é a pedrinha no sapato, mas eu garanto para você que não é, ok? Então, nós vamos começar a falar das famosas tutelas provisórias, que é um tema muito importante para a sua prova, já foi objeto aí na OAB e pode ser que seja de novo na sua prova, que é um tema muito novo, que ainda está sendo aí debatido pelos doutrinadores, um pouco criticado, mas da forma que nós vamos estudar aqui, você não vai ter mais dúvidas sobre esse tema, ok? Então vamos lá, vamos começar o estudo das tutelas provisórias. Vamos lá? Então veja aí comigo, como é que nós vamos classificar as tutelas provisórias? O Código de Processo Civil, ele divide assim o tema. Primeiro, nós temos as disposições gerais das tutelas provisórias, lá nos artigos 294 até 299 do Código de Processo Civil. Depois, veja aí comigo, nós vamos ter as disposições gerais das tutelas de urgência, artigos 300 até 302 do Código de Processo Civil. Depois, veja, nós vamos estudar o procedimento da tutela antecipada requerida em caráter antecedente, que nós vamos tratar lá dos artigos 303 até 304. Depois, nós vamos ver o procedimento da tutela cautelar requerida em caráter antecedente, artigos 305 até 310, e no artigo 311, nós vamos tratar somente da tutela de evidência. Então, como é que nós classificamos as tutelas provisórias no Código de Processo Civil? Isso você vai verificar lá a partir do artigo 294. Veja aí comigo. Nós vamos ter a seguinte divisão.
nós temos as tutelas provisórias, que nós chamamos de urgência, e eu tenho as tutelas provisórias, que nós chamamos de evidência, tratada no artigo 311. Quais são os requisitos das tutelas provisórias de urgência? Vejam, para que o juiz conceda uma tutela provisória de urgência, eu tenho que ter probabilidade do direito mais perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Uma coisa muito importante, conforme você está verificando aí comigo, as tutelas de urgência, elas são divididas em tutelas de urgência de natureza cautelar e eu vou ter a tutela de urgência de natureza antecipada. Para ambos, é necessário esses requisitos que eu acabei de falar. Probabilidade do direito ou mais o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Justamente o perigo de dano eu vou ter na tutela de urgência antecipada. E risco ao resultado útil do processo, nós falamos para as tutelas provisórias de urgência de natureza cautelar. O Código de Processo Civil, ele dá exemplos. Ele fala que pode ser tutela provisória de urgência de natureza cautelar as medidas de arresto, sequestro, arrolamento, registro de protesto com alienação de bens. Mas esses são exemplos. Podem existir outras tutelas provisórias de urgência de natureza cautelar. Na antecipada, eu quero que você grife aí comigo. Essa não será concedida se houver risco de irreversibilidade. Eu já explico isso para vocês. Aqui no quadrinho da tutela de urgência, acompanhem comigo o que está escrito aí. Caução. É obrigatório caução para a tutela provisória de urgência? Aí veja, a lei nos responde. Na verdade, isso vai ficar a critério do juiz e a caução pode ser real ou fidejussória. Dispensa a caução também se houver hipossuficiência das partes no processo. Como é que pode ser concedida essa tutela de urgência? Veja aí comigo. A concessão ela pode ser liminarmente ou após justificação prévia. Já a tutela de evidência, ela está disciplinada no artigo 311 e neste caso há uma certeza. O direito, na verdade, aqui é evidente. E aí, veja, para a tutela de evidência, é muito importante que você não se esqueça disso que eu vou falar agora. O pedido da tutela provisória de evidência, ele independe de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Então, veja, nós fizemos uma análise agora de um quadro geral sobre as tutelas provisórias. Volte aqui comigo. A tutela provisória, ela pode ser dividida, então, como nós acabamos de ver. Eu tenho tutela provisória de urgência e tutela provisória de evidência. A tutela provisória essa de urgência, ela se divide em duas. Eu vou ter a tutela provisória de urgência de natureza cautelar e de natureza antecipada. Não se esqueça que na tutela provisória de urgência antecipada, ela não será concedida se houver risco de irreversibilidade. E aí eu vou dar um exemplo para vocês. Imagina o seguinte, alguém vai entrar com um processo contra um plano de saúde porque o plano de saúde, por exemplo, não está concedendo uma cirurgia, ok? Veja, neste caso, a tutela provisória, ela vai ser a antecipada. Por que vai ser antecipada? Porque na antecipada, eu estou antecipando o próprio pedido final ou uma parte do pedido final, ok? Na cautelar, eu tenho só uma cautela. Agora, imagina que existe uma doença hoje que ela afeta crianças que não existe um medicamento brasileiro. É uma doença que só tem um medicamento que melhora a situação da criança e esse medicamento ele é feito nos Estados Unidos. Esse medicamento, em reais, ele custa, para trazer aqui para o Brasil, 5 milhões de reais. E já teve algumas ações na justiça
em que o plano de saúde negou e as famílias estavam requerendo que o plano de saúde ele arcasse com esse valor de 5 milhões de reais. Ocorre que, imagina que se ao final deste processo, o juiz entender que não era devido esse medicamento de 5 milhões de reais. Neste caso, há um perigo muito sério de irreversibilidade, porque a família não vai ter como devolver isso para o plano de saúde, caso ao final se entenda que não tinha direito a esse medicamento. E aí veja, é nesses casos que o próprio código fala, juiz, não conceda a tutela provisória de urgência se houver perigo de irreversibilidade. É claro que no caso concreto, o juiz vai analisar e ponderar os direitos que estão sendo discutidos, o direito à vida ou o valor econômico. E aí vai depender do caso concreto, ok? Então veja, tutela provisória de urgência, eu tenho de natureza cautelar e antecipada. Como é que o advogado vai saber se é cautelar, se é antecipada? Aqui nós temos a questão da fungibilidade, se pediu uma e o juiz verificar que é outra, o próprio juiz ele pode conceder. No entanto, nós como advogados temos que ser estudiosos e técnicos. Como é que você vai diferenciar? A tutela antecipada, haverá antecipação do próprio pedido final, então nós falamos que ela é satisfatória. Já a tutela cautelar, ela serve para assegurar um direito. Então, ela não está antecipando um pedido, ela está só assegurando um direito das partes. Aí, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Durante o processo, veja, se ao final A e B, A contra B, A ganha uma ação de cobrança, existe uma frase que é muito popular que é assim, ganhou, mas não levou. Porque ganhou o processo, mas o réu não tinha dinheiro para pagar, não tinha dinheiro não tinha bens para bloquear, não tinha dinheiro na conta corrente e eu nunca recebi aquilo que eu ganhei efetivamente no processo. Isso a justiça ela tem que impedir, porque a prestação jurisdicional ela tem que ser completa. Então imagina que existe um processo em andamento e verifica-se que o réu está desfazendo de seus bens para que se ao final ele perder o processo, ele não tenha que efetuar o pagamento de custas. E aí veja, neste caso, o que vai ocorrer? Você, como advogado, pode pedir ao juiz uma tutela provisória de urgência de natureza cautelar e pedir, por exemplo, o arresto ou o sequestro, o bloqueio dos bens, para que ele não possa vender enquanto o processo está em andamento, para evitar até uma fraude à execução, ok? Então, a tutela provisória de natureza cautelar é uma cautela para assegurar um direito final caso a pessoa seja vencedor. Então, eu peço apenas o bloqueio dos bens, para que se eu ganhar a minha ação de cobrança, eu tenha como receber o valor. Diferente da tutela antecipada, que eu estou pedindo antecipação do próprio pedido. Então, eu entro contra uma obrigação de fazer contra um plano de saúde para fornecer uma cirurgia. Só que como eu não posso esperar o processo acabar para fazer a minha cirurgia, eu peço para o juiz já adiantar o próprio pedido. Isso é tutela antecipada, satisfativa. Então, a antecipada é satisfativa e a cautelar ela serve para assegurar um direito, ok? Então, essa é a introdução das tutelas provisórias. Agora nós vamos continuar o estudo e aprofundar esse estudo das tutelas provisórias, ok? Então vamos lá, olha só. A tutela de urgência antecipada ou cautelar, ela pode ser concedida de duas formas. Ela pode ser concedida de forma antecedente e ela pode ser concedida de forma incidental. E aí, grife, a incidental, ela independe de pagamento de custas. Então, olha só, volta aqui comigo. Nós falamos que eu tenho a tutela provisória de evidência e eu tenho as tutelas provisórias de urgência de natureza antecipada e cautelar. Essas tutelas provisórias de urgência de natureza antecipada e cautelar, elas podem ser concedidas processualmente de duas formas.
de forma antecedente, antes do processo e de forma incidental. Professora, não entendi, me explica. Veja comigo. Imagina que é sexta-feira, 5 horas da tarde, chega um cliente no seu escritório e fala assim, olha, a minha mãe precisa fazer uma cirurgia de urgência e o plano de saúde negou. Eu preciso entrar com um processo contra o plano de saúde. Imagina que é muito urgente, é sexta-feira, 5 da tarde. Vai dar tempo de você, como advogado, fazer uma petição inicial com todos os fatos, todos os fundamentos jurídicos, todo o pedido devidamente fundamentada? Não dá tempo, porque é algo urgente. Então, o Código de Processo Civil de 2015, ele disse o seguinte para a gente, olha, essa tutela provisória de urgência de natureza antecipada ou cautelar, o advogado pode pedir ela de forma antecedente. E aí, isso vai fazer com que tenha mais celeridade no processo. Agora, quais são as regras para que isso possa acontecer? Você vai elaborar uma petição, você só vai contar os fatos e vai colocar o pedido. Então, rapidamente, em 1, 2 folhas, você consegue no mesmo dia, como advogado, elaborar essa inicial, distribuir, e aí você vai conseguir a urgência que aquele caso tem. Imagina que o juiz concede esse pedido liminar seu, de uma cirurgia, por exemplo. Aí veja, depois você como advogado vai ter um prazo para emendar essa inicial e aí sim completá-la. Por isso que nós falamos que hoje é possível que o advogado faça esse pedido, seja de forma antecedente ou seja de forma incidental. Ok? Então vamos lá. Como que é o procedimento da tutela de urgência de natureza antecedente? Vamos lá. Se ela for a tutela provisória de urgência de natureza antecedente, a antecipada, o que vai acontecer? Você fez aquele pedido, aquela petição simples, e o juiz ele poderá deferir ou indeferir esse pedido. Se o juiz deferir, como no exemplo que eu dei para vocês, eu dei o exemplo do plano de saúde, pediu uma cirurgia, você vai ter o tempo de 15 dias ou o prazo que o juiz determinar para ditar essa petição inicial. Essa regra você vai ver no artigo 303, parágrafo 1º, inciso 1 do Código de Processo Civil. Agora, pode ser que você faça o pedido e o juiz indefere por algum motivo. Aí, se o juiz indeferir, por exemplo, uma cirurgia, você vai ter o prazo de 5 dias para ditar essa petição inicial e essa regra está lá no artigo 303, parágrafo 6º do Código de Processo Civil. Já se for a tutela provisória de urgência de natureza cautelar, nós vamos ter uma diferença. Neste caso, a lei diz que haverá uma citação para que haja contestação no prazo de 5 dias. Se a parte não contestar, o juiz vai decidir esse pedido em 15 dias e, como ela visa assegurar um direito, o pedido principal deverá ser formulado no prazo de 30 dias. Então, veja aqui comigo, volte aqui um pouquinho comigo. Olha só, eu estou dizendo para você que a tutela provisória de urgência de natureza cautelar e antecipada, ela pode ser feita em caráter antecedente, antes de começar o processo. Aí veja, se for antecipada, o juiz poderá deferir ou indeferir. Se o juiz deferir seu pedido, você pode aditar inicial em 15 dias. Se o juiz indeferir, você vai ter um prazo menor. Você vai ter que aditar essa inicial no prazo de 5 dias, sob pena de extinção do processo. Já se for aquela cautelar para assegurar o direito, você também pode fazer ela de forma antecipada. Imagina que chega um cliente no seu escritório e diz assim, olha, eu emprestei um dinheiro para um fulano e ele me deve R$1 milhão. Só que assim, ele atrasou uma parcela e eu estou sabendo que ele está se desfazendo de seus bens. E eu estou com medo dele não me pagar as demais parcelas que ele está pagando mensalmente e eu estou achando que aí há uma possibilidade de eu tomar um calote, né, o chamado calote. O que você pode fazer? Se for urgente, você pode fazer o pedido da tutela em caráter antecedente. Então, você vai pedir para o juiz assegurar um direito. Por exemplo,
fazer o arresto dos bens. Só que, como nós falamos, a cautelar eu não estou antecipando o próprio pedido. Então eu vou ter um pedido principal. Qual que vai ser o pedido principal? Uma ação de cobrança do valor da dívida. Então veja, neste caso, o que eu disse para vocês? Aqui o réu vai ser citado para contestar em 5 dias, então um prazo diferente da contestação comum. Se ele não contestar, o juiz decide em 15 dias. E aqui, se o juiz deferir, o pedido principal, que será a ação de cobrança, porque a tutela é só para bloquear o bem, para que na ação de cobrança ao final o seu cliente possa receber, e aí você não pode se esquecer que tem que formular o pedido principal no prazo de 30 dias, sob pena de cessar essa tutela que você conseguiu de natureza cautelar, como por exemplo, se você pediu arresto, bloqueio dos bens, o juiz defere, você vai ter que fazer o pedido principal, que é a ação de cobrança, porque o arresto, que é a tutela, ele só serve para assegurar o seu direito final, ok? Então, nós estamos encerrando aqui a nossa aula de hoje, que nós estamos tratando das tutelas provisórias, e a gente continua esse tema na próxima aula. Um grande beijo, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!